Shalom, amados. Nós temos um zelo para caminhar atrás da promessa e se mover por promessa. Mas eu queria deixar algo contigo. Existem muitas pessoas que eles se desgastaram em prol de uma palavra que eles tinham, mas se desgastaram no mundo natural e não se fixaram no mundo espiritual. Não tiveram um zelo verdadeiro, nem um zelo correto. Eu queria falar um pouco sobre altar. Nós temos uma mentalidade que é aquele lugar mais alto na igreja, onde um pastor sobe, a equipe de louvor sobe, que nós chamamos de púlpito. Nós temos aquilo na cabeça como altar. Pode até ter um significado de altar, mas quando se trata da tua vida particular, altar é o teu comportamento cotidiano. Como você fica com Deus na palavra, na oração, na intercessão. Como você fica com Deus na tua caminhada do dia a dia. Como você faz juízo e justiça. Como você tem zelo pelo pobre. Isso tem a ver com o teu altar. Como é que você tem uma vida disciplinada em oração e jejum. No livro de Gênesis, quando Deus chama o pai da fé, que é Abraão, lá no versículo 7, Gênesis 12, 7, diz: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Assim que ele teve uma palavra, e diz assim: edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E se moveu dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente de Ai e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Quando Abraão se movia, ele edificava um altar naquele lugar. No capítulo 13, versículo 3, repete de novo: e fez a sua jornada do sul até Betel, onde o Senhor ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes tinha edificado. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Observa que Abraão se movia de um lugar para o outro. E quando ele retornava naquele lugar, ele ia no altar, ele tinha um zelo pelo altar. Ainda no capítulo 13, versículo do 14 ao 18, Deus aparece a Abraão de novo, num lugar onde Abraão tinha começado a caminhada, no primeiro lugar que Abraão edificou o altar. E diz assim em Gênesis 13, 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha, desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vê te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua semente. Levanta-te e percorre essa terra no comprimento e na largura, porque a ti darei. E Abraão armou ali as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Marlé, onde estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A primeira conversa de Deus com Abraão foi nesse lugar. Agora Abraão retorna a esse lugar e Deus fala com Abraão: caminha essa terra, cruza ela. Abraão tinha que se mover profeticamente aonde seria dele. E sempre Abraão tinha um zelo do altar. E esse homem se movia de altar em altar. E lá em Gênesis 22, agora ele edifica um altar no Monte Moriá. No versículo 9 diz que Abraão subiu o monte e edificou ali um altar onde Deus chama Abraão para um lugar mais profundo de entrega, e ele oferece Isaque. E já depois que Abraão morreu, você vai ver lá no capítulo 26 de Gênesis, versículo 24, diz assim: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Observe que agora Deus está falando com o descendente de Abraão, com Isaque. E quando Deus fala com ele,
Ele entende, eu preciso de um altar. E eu queria deixar essa palavra contigo. Se você tem promessa de Deus na tua vida, zela pelo altar, não se move pelo que pessoas falam. Para você se mover em Deus, você precisa ter uma madrugada com Deus na palavra, na oração, na adoração. Ter um tempo com Deus, ter um zelo por esse altar, o teu dia, o teu cotidiano. E quando você tem uma caminhada e um zelo pelo altar, ninguém pode parar as promessas que Deus tem para você. Como você suporta as provas, as afrontas, as calúnias, as injúrias, as difamações, as perseguições, as tempestades, quando você tem um zelo pelo altar. Você não precisa se preocupar com as promessas. Eu sempre fui descansado no Senhor, porque sempre o Espírito Santo me puxou para o altar, me exortou para que eu tivesse um zelo com o meu tempo com Ele, com o meu tempo com a palavra. A Bíblia fala muito sobre o altar, e se nós entendemos isso, a palavra altar está 380 vezes na Bíblia, né? E eu queria que você entendesse que se refere mais ao teu comportamento com Deus. Não um lugar onde não é errado você ir no púlpito de uma igreja e falar coisas com Deus lá, mas o teu zelo no dia a dia é que vai marcar a tua história. Deus te abençoa no zelo pelo teu relacionamento com o Senhor.